Bom dia, irmãos, amigos, familiares. 7 de junho de 2020, domingo. Choveu demais durante a noite. Agora são 6 horas da manhã. Mais um dia em nossas casas. E nós vamos continuar. Hoje eu vou encerrar falando sobre os nomes de Deus, porque entendo que estes são os principais. Dele se derivam todos os outros. E eu vou me basear num texto do Velho Testamento que está lá em Êxodo 3, versículos 1 a 15. E o texto nos diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tiras as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos deuses exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir naquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu, sei, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier os filhos de Israel e lhes dizer: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Os nomes de Deus aqui, Yahvé, Yahvé Shibu, desculpem a pronúncia e a garganta.
Este nome foi aos poucos sendo desprezado em relação aos outros nomes. Este nome revela Deus como o Deus da graça, sempre é considerado o mais sagrado e o mais importante entre todos os nomes. Na realidade, em sua origem, este nome era impronunciável, pois não havia nele vogais, revelando assim um Deus incomunicável, ou seja, com um atributo incomunicável. Nós temos em Deus atributo comunicável e incomunicável. Por exemplo, amor é um atributo de Deus comunicável. Nós temos a capacidade dada por Ele de amar. Extrair do nada, criar, é um atributo incomunicável. Esse poder só pertence a Deus. E assim por diante. Israel era supersticioso quanto ao pronunciar este nome, pois tinham medo de morrer ao pronunciá-lo. Alguns estudiosos dizem que os escribas, quando iam escrevê-lo, antes mudavam as vestes, banhavam-se, para estarem completamente limpos ao escrever este nome. Lá em Levíticos 26, 16, diz assim: aquele que pronunciar, uma outra tradução diz blasfemar, o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando ou pronunciando o nome do Senhor será morto. Isso trazia uma superstição, um medo, um temor dentro deles. Ao ler as Santas Escrituras, eles substituíam esse nome por Adonai ou por Elohim. Em Êxodo 3,13, Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Qual é o meu nome? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então Moisés, diante disso, como falarei aos filhos de Israel o teu nome? A resposta para Moisés é: diz a ele que o eu sou me enviou. Assim é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso significa força e poder transcendente. É o Deus imutável, a essência de um Deus que está acima de todos os deuses, que está acima do próprio universo. Este nome, então, mostra a imutabilidade de Deus em relação à sua promessa dada a Abraão e para a sua posteridade. E agora, nesse momento de aflição no Egito, é segurança para o povo nesse tempo de Moisés e ainda mais de libertação, soltar as amarras. Há nesse nome uma insistência na fidelidade de Deus para com a sua palavra dada a Abraão. Deus, como imutável, ele jamais quebra o pacto feito com Abraão. Ele é um Deus que não muda, diz Zacarias. Esse Deus imutável é o Deus dos exércitos, é aquele que vence todas as batalhas que armam contra o seu povo. Ele é mencionado assim no texto que nós lemos, no Salmo 83, 19, Oséias, e em outros textos. Se percorrermos a palavra, veremos como ele sustenta os exércitos de Israel. Portanto, eles não deveriam temer. Como ele cita como sendo o Senhor dos exércitos das estrelas, dos anjos, de todo o universo. Este Deus supremo, majestoso, ímpar, único, Senhor de tudo e de todos. No pensamento humano, alguém com esses atributos
seria orgulhoso, vaidoso, cheio de pompa, de servos, odaliscas e tantas outras coisas que é próprio da carne e da vaidade humana. No entanto, esse Deus que está acima de tudo se fez carne. Está lá em João 1,14, está lá em Filipenses 2. Ele se fez carne, ele assumiu forma de servo, humilhou-se, fazendo-se em semelhança de homem. E nesse estado de humilhação nos usurpou, em sua encarnação, ser o Deus Supremo, que é por uma única razão: amor. O amor dele o levou a se humilhar para salvar os que lhe aprove, mesmo estando estes no estado de pecado e rebeldia. Ele não olhou para esse estado, não olhou para a condição social, para a cor, não olhou para a sua intelectualidade, para o seu conhecimento, para a sua aparência. Ele simplesmente amou. E se desta forma ele nos salvou, como não nos dará também a graça de vivermos em paz em meio às tribulações? E quando chegarmos ao auge das tribulações, olha o que ele fez lá no Egito com o seu povo. Quando já eles não podiam quase mais suportar, ele foi lá e os tirou com mão forte. Portanto, em meio às tribulações, temos a graça de vivermos em paz, porque somos participantes do seu exército e certamente venceremos o mundo que quer nos tragar. Porque Cristo diz: eu venci o mundo. E quando ele diz isso, ele está dizendo que nós somos mais do que vencedores com ele. Nada poderá nos vencer, pois o nosso exército é comandado pelo Deus Yahvé. Embora hoje este não é pronunciado sem reverência e sem entendimento do seu real significado. Hoje, quando falamos de Yahvé, parece ser um nome comum, como de qualquer ser humano, um Deus qualquer aí. Quando vamos louvar esse Deus, parece que estamos... Não vou falar. Mas eu e você, que tem a convicção da salvação e de sermos adoradores em espírito e verdade desse Deus majestoso, nós o adoramos com toda a reverência e humildade, porque Ele é o Deus que nos inseriu no exército que vai vencer tudo e todos. Ele é o comandante de um exército que não abandona os seus soldados. Nós estamos seguros nele. Ninguém poderá nos atingir. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.